Idade Média essa que foi dividida, como falamos em um vídeo anterior, Idade Média Baixa e Idade Média Alta. A Idade Média Baixa, que inicia-se no ano 476 depois de Cristo, é o período em que há o início de uma efervescência dentro da construção do saber da teologia. É o período em que a ciência torna-se teocêntrica. É o período em que tudo era interpretado à luz da fé, tudo que não fosse ligado à fé automaticamente era falso, e a igreja se tornava assim a detentora da verdade. Na sequência, nós vamos ter então o período que nós denominamos de noção grega da verdade. E aí surge a verdade lógico-racional, tá? E também é o período que podemos aqui colocar que vai se propor a defender também a noção medieval de verdade, aonde a verdade era revelada pela fé e através da fé. A teologia na Idade Média, nos anos 476 a 1453, ela vai trabalhar com a ciência como conhecimento que continua distanciado da técnica e da experimentação. As elites, nobreza, clero, levavam vida aristocrática, valorizavam o ócio, desprezavam as atividades de contexto prático. Tá? Então o corpo era desprezado, era castigado, e a preocupação fundamental nesse momento era a salvação da alma de acordo com o que a tradição da igreja defendia, oprimava. A teologia que tinha grande influência, principalmente a teologia de Santo Agostinho, 354 a 430, aonde em uma das suas grandes obras, que era basilar para esse período, A Cidade de Deus, defendia que os homens viviam na cidade onde reinava o pecado e deveriam caminhar para a cidade da graça, a cidade de Deus. Já Tomás de Aquino, com a sua Suma Teológica, ele vai defender que uma filosofia cristã, ela era chamada filosofia escolástica, que estudava as relações do homem com Deus. Então, tais como os estudos da antiguidade, eles também eram estudos normativos de uma finalidade única. A Idade Moderna, com a sua revolução científica, a partir dos anos de 1453, ela vai trabalhar dentro de novas propostas. Então, os séculos 16, 17 e 18 vão ser séculos em que o período da transição, da prerrogativa, da substituição da concepção finalista e normativa da sociedade vai surgir com a proposta de uma representação positiva da vida social. Com isso, os seus antecedentes vão ser, claro, a crise do sistema feudal no século XII, depois a estagnação da técnica e da agricultura, a falta das terras produtivas, o excesso da população nos feudos, o misticismo religioso por fim. E o que vai causar isso? Vai causar o início propulsor das cruzadas. Cruzadas essas que vão trabalhar um novo tempo dentro da construção do pensamento. Florestan Fernandes vai trabalhar e vai defender, por exemplo, a partir do que ocorre com esse momento, que ali surgem os fatores socioculturais, ali surgem os fatores intelectuais e ali, por fim, também vão surgir os fatores relativos ao sistema da ciência. Os fatores socioculturais seriam aqueles em que primam a ascensão da burguesia,
a formação do Estado Nacional, a descoberta do Novo Mundo, a Revolução Comercial e a Reforma Protestante. Como também depois vamos ter a ascendência da Revolução Industrial, e aí vem a ascensão da burguesia com o rompimento com a formação social da Idade Média constituída e de sacerdotes, senhores feudais, servos, e apresentando assim um novo quadro social com a emergência de uma nova classe social. Dentro disso, vai surgir a formação do Estado Nacional, que é o pacto da burguesia com o rei. Tá? E aí, dentro desse Estado Nacional, nós podemos ter e temos as questões que começam a surgir, como o poder impessoal, os feudos, tá? Os exércitos, os burgueses, a monarquia, o comércio, né? Os comerciantes, aqueles que dominam o trânsito do comercial. E aí também vai surgir a tradição, a nação e a cultura como bases pilares da sociedade. Dentro dessa questão, nós vamos ver que na descoberta do Novo Mundo, tá? Ela propõe uma abertura para uma nova realidade diferente do mundo europeu, até com novos feudos e com novos modos de pensar e de organização social. Uma revolução, então, comercial, que é a formação de grandes potências nacionais, grandes companhias de navegação que surgem e também de desenvolvimento do mercantilismo, tá? Uma outra questão importante a ser considerada é já agora a Reforma Protestante. A Reforma Protestante que ela tem o seu espaço, o seu início, propulsor no ano de 1516, com a ruptura da unidade católica do Ocidente, rompendo com a concepção passiva do homem entregue unicamente aos desígnios divinos. Tá? Então a Europa, nos séculos XV e, vamos dizer assim, XVI, ela era trabalhada com as seguintes propostas ou elementos a ser pensado. Primeiro, se governava mediante monarquias autoritárias, tá? Era uma exploração de colonização dos continentes, vivia-se numa época de grande esplendor cultural, que era o denominado Renascimento, e dividia-se a causa dentro de propostas de domínio. Com a Reforma Protestante, protagonizada por Martim Lutero, vai se surgir a situação da crise em que vivia a igreja, vai ser estampado isso, né? E claro que aí vai também surgir as guerras das religiões na Europa, e aí surge com isso o luteranismo, o anglicanismo e, por fim, o calvinismo. Tá? Já dentro do século XVIII, aonde vai entrar a Revolução Industrial, nós vamos ver a desagregação da sociedade feudal, a consolidação da sociedade capitalista, com a mudança inclusive na ordem tecnológica, econômica e social, como um novo modo de produção e até de novas relações de produção. Tá? Com a Revolução Industrial, as consequências vão surgir a partir da produção agrícola, que se torna destinada ao abastecimento de matérias-primas, o fluxo migratório para cidades industriais, tá? A expulsão dos camponeses e o inchaço, né, urbano, partindo da miséria, da mendicância, da prostituição, do alcoolismo, da promiscuidade e também das epidemias. Tá? Outra questão também a ser considerada, dentro dessas consequências
da Revolução Industrial é o aparecimento de uma nova camada social, o operariado, e a consciência da classe, a formação de associações e sindicatos e o enriquecimento da burguesia. Já na transição de fatores intelectuais, nós vamos ter as mudanças nas formas de pensar, nos modos de conhecer a natureza e a sociedade, a elaboração de um novo tipo de conhecimento, que é o conhecimento baseado na objetividade e no realismo, e a separação entre fé e razão. Aí surge então o renascimento, o utopismo, o racionalismo. Esses seriam os alguns pilares que vão constituindo os fatores intelectuais, tá? A saber, como eu já falei, o renascimento, o utopismo, o racionalismo, a filosofia da história, o iluminismo, e aí, por fim, vai desencadear a Revolução Francesa. Revolução essa que vai iniciar-se com a proposta de algumas questões pilares, como dentro da, vamos assim, da fonte do Renascimento, o teocentrismo para o antropocentrismo. Tá? Então há uma transição entre o teocentrismo para o antropocentrismo. A valorização do corpo, a valorização do trabalho e do não do ócio, tá? E a superação, principalmente, da religiosidade, da religião, que prometia o paraíso no céu, que no caso o catolicismo, por outra que considerava a riqueza terrena uma bênção, que no caso esse era o protestantismo. Tá? Então o Renascimento ele vai inspirar o humanismo, que é um movimento de artistas e intelectuais que defendia o estudo da cultura greco-romana e o retorno a seus ideais de exaltação do homem. Depois nós vamos ter também o utopismo, tá? Que é o florescimento das utopias e descrições de sociedades ideais aqui na Terra, a partir da utopia de Tomás Moros. Tá? Outra questão também que devemos considerar é o racionalismo, que é o emprego sistemático da razão como consequência dessa autonomia diante da fé. Aí vem o Príncipe de Maquiavel, né, com o estudo sobre a origem do poder, que vai ser uma obra que vai estar influenciando esse período. Os fatores intelectuais, como o caso da obra de Thomas Hobbes, o Leviatã, vai ser aquela que vai sustentar a necessidade de um poder absoluto para manter os homens em sociedade, ou seja, o que impeça que eles se destruam mutuamente, tá? Uma outra questão também é o Novum Organum, tá? Que é uma obra de Francis Bacon, que vai apresentar um novo método de conhecimento baseado na experimentação, tá? Já o discurso sobre o método de René Descartes vai afirmar que para conhecer a verdade é preciso inicialmente se colocar dentro de todos os nossos conhecimentos a dúvida. Então a dúvida deve estar presente para causar o conhecimento. Esse é o método descartiano, tá? Ele vai ter uma grande, vamos assim, frase, lema, que é: se eu duvido, eu penso, e se penso, eu logo existo, tá? Então vem depois, na sequência, a filosofia da história, dentro ainda desses fatores intelectuais, que vai primar pela ideia geral de um progresso dos filósofos da história, influenciando a concepção que o homem começou a ter do tempo. É o homem que produz a história, então o tempo ele é influenciador e é promovedor da história. O iluminismo, nos séculos XVIII, os séculos das luzes, vai trabalhar com os filósofos que pretendiam não somente transformar as formas do pensamento, mas até